Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. E hoje vamos falar sobre a M. Dias Branco, é o último vídeo do ano. Então vamos lá encaminhar para esse encerramento. Uma empresa que, assim, tem bastante coisa para ver, né? Ah, assim, não foi nenhum motivo especial escolher M. Dias para fechar o ano, não. Eu estava só olhando o que, que tinha de interessante, o que, que faz tempo que a gente não via. Claro que ela a gente está acompanhando, né? Tem vídeo dela aqui recente no canal também, a do segundo tri. E o caso da M Dias, né, acho que a maior parte das pessoas deve estar, né, ciente, é que ela era uma empresa bem redondinha, tá? Então até ali, sei lá, 2016, 17, nunca lembro. Até aqui, ó, até 17, ela era uma empresa que entregava crescimento, né, ganhando todas as linhas aqui de resultado, mantendo rentabilidade, ganhando margem, né, no geral, não tinha dívida, gerava caixa, era uma empresa boa, né? Entregava bons números dentro daquilo que a gente tem falado aí, de uma empresa interessante. O que aconteceu? Acabou por coincidência ou não, acho que mais coincidência, tá? Nesse período ela fez uma aquisição, né, da Piraquê, aumentou um pouquinho o endividamento e, cara, a partir dali a empresa começou a ter muita dificuldade para entregar bons resultados. Então a gente vai ver aqui, ó, uns quantos anos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, 7 anos, vai, de resultados mais ou menos congelados. Congelados não, tá? Mas um EBITDA que não cresceu, em alguns anos até caiu bastante, né? Até sofreu. A receita foi evoluindo, mas qual que é o ponto, né? Eu tenho destacado aí essa semana. Você tem que tomar cuidado com essas com empresas que têm receita crescente, mas que têm um resultado vindo principalmente do repasse de preço, né, repasse de inflação e tal. Não é um ganho real, porque os custos acompanham mais ou menos nessa mesma proporção. Então, os resultados ficaram sem ir para muito lugar, ela ficou rodando um pouquinho com dívida, o que, quando veio o aumento na taxa de juros, comprometeu o lucro líquido, desculpa. Então, em termos de lucro líquido, ela sofreu bastante até, né. A dívida nunca chegou a ser um grande problema, né, sempre ficou ali num patamar ok, tá, ok não, bom até, né. A empresa continuava vendendo, gerando seu caixa, mas não era a mesma coisa de antes. Então, esse ponto aí de não evoluir, tá, pessoal, ele é importante. As empresas que acabam não indo a lugar nenhum, né, não crescendo, ficando estagnadas, né, elas acabam não gerando valor para o acionista no longo prazo. Tá? No ano passado, o que aconteceu? Ela ainda fez um pagamento de dividendo assim, extraordinariamente alto. Então, só olha aqui, 600 milhões de reais. Ela nunca tinha pago nem perto disso, né? O máximo aqui é tipo, né, um terço, né, um quarto, um quinto do dividendo que ela pagou, né? Com intenções, vai saber lá para quê, né? A gente estava discutindo essa semana, né, talvez querendo agradar os acionistas e tal. É fato que foi um ano fraco de geração de caixa por conta de dinâmica de capital de giro, né? Então ficou preso o capital de giro aqui, ficou preso nos estoques. Então foi um pagamento excepcionalmente alto de dividendos, mas também não é como se ela gerasse 100 milhões de caixa assim normalmente, né? Era uma geração de caixa abaixo. Tanto que esse ano, né, regularizando e tal, os estoques voltando ao normal, né, teve também uma dinâmica de preço dos estoques, né? Tinha muito custo de matéria-prima elevada, que depois foi saindo, entrou uma geração de caixa bem forte, né? Então compensou aquilo ali, a dívida voltou ao normal, isso é verdade, tá? Mas foi muito esquisito esse pagamento aqui. Agora, a empresa divulgou recentemente uma nova política, acho que tem no resultado que a gente vai ver, de remuneração com um payout mais elevado. E até que faz sentido, porque como ela não está crescendo muito mais, ela não consegue vender muito bem, né, a taxa de utilização das fábricas dela está muito baixa, ou seja, para o patamar que ela consegue vender, ela não usa todo o potencial fabril que ela tem, ela não consegue diluir todos os custos, e que não tem muito o que ela fazer com dinheiro, né? Reinvestir em quê? A não ser que ela fosse abrir novas avenidas de crescimento e tal. Pelo visto, também tá meio difícil. Ela fez umas aquisições recentemente, mas nada muito relevante e tal. A última aquisição relevante mesmo foi a da Piraquê, que até parece que foi interessante. Hoje tá aparecendo ali uns números um pouquinho melhores da Piraquê. Mas o fato é isso, a M Dias ficou 6, 7 anos ali bem estagnada,
E o último tri, esse agora que a gente está comentando, esse veio bem melhor, tá? Substancialmente melhor, a gente já vai ver os números, né, bonitinho. Deixa eu ver aqui, tá? Não, tá com o zoom que eu costumo usar. Tá? Você vê que a receita até que nem foi nada espetacular, mas de onde veio principalmente o ganho? Na redução dos custos. Então, finalmente, né, as matérias-primas lá, que durante muito tempo pressionaram, o pessoal só falava do trigo, do não sei o que lá, da M Dias, acabou dando uma. Cedeu, né, deu uma arrefecida e deu uma liberada boa em resultado. Tá? Só que mesmo assim, pessoal, você vê, ainda é um lucro, sei lá, ela já teve muito tempo atrás. Então ela ficou mesmo parada. Agora, com esse arrefecimento de custos, deu uma melhoradinha. Mas o grande problema da M Dias é que ela não vende bem. Então, o que se acreditava que ela tinha grandes marcas e tal, na hora de botar em prática não se confirmou, né? Então é isso aí. E o que eu fico mais triste de M Dias é que a galera, né, não consegue virar a chave, né? Não consegue trocar o disco. Quem um dia comprou uma empresa achando ela excelente, ela tinha números muito bons mesmo, né? Não consegue enxergar que a empresa muda ao longo do tempo, não consegue mudar junto, né? Então, isso aí é meio triste. O impacto não foi maior para os acionistas, assim, por quê? Porque a grande maioria das pessoas acompanha a cotação, a gente sabe, né? E ela nunca chegou a cair, assim, perder valor. Perdeu um pouco aqui ano passado e tal, né? Depois de anos. Aqui ela até chega a cair mais. E depois volta. Vai entender o que acontece com o M Dias, né? Então, como o cara não sentiu no bolso, não viu perder dinheiro da posição dele ali, ele continua ali achando que tá tudo bem, né? Empresa bem fraco os números. Ok, então vamos lá olhar o resultado do terceiro trimestre da M Dias. Lá, trimestre marcado pela recuperação das margens, é verdade, geração de caixa também, com certeza, né? Dois pontos bem fortes. Os lucro e EBITDA voltou a vir muito bom, mas principalmente por conta da diminuição dos custos, né, das matérias-primas, principalmente. Então, o volume de vendas não foi nada de especial, foi mais ou menos normal em termos do que ela estava vendendo, assim como receita, preço por, né, por unidade, aí, seja quilo, seja o que for. Então, no top line não veio nada demais, né? Veio normal, tá? O grande ponto foi isso aqui, ó, a redução dos preços, né? Dos preços das matérias-primas. Então, enfim, teve uma grande liberação de estoques e tal, e isso foi muito bom, porque aqui eles estão destacando outra coisa, né? Estão falando do selinho e tal. E as dinâmicas vão mudando, né? Mas o ponto é que ela conseguiu liberar muito dinheiro em termos de capital de giro do ano passado para cá. Tá? O que mais que a gente vê aqui? Mercado, crescimento. A Piraquê agora parece que está, né, de fato contribuindo bem. Qual que foi o grande problema da Piraquê? Quando a M Dias anunciou a aquisição, nossa, a galera achou que ia transformar a empresa, só se falava nisso. Cara, e era uma empresa que tinha 10% da receita da M Dias, tá? Até hoje eles não abrem tanto. Eles abrem aqui. Receita líquida, né, tá aqui, ó, 680 milhões. Né, vamos dar uma olhada quanto que é a da M Dias. Né? Na época, né, da aquisição, não lembro exatamente quando foi, acho que foi mais ou menos por aqui. Então a M Dias ganhava 5, 6 bi de receita, ou seja, uns 10%, 15% de receita da empresa. Então é isso, é uma aquisição, claro, não é irrelevante, 10, 15% de receita a mais, mas não ia mudar a realidade da empresa, né? Hoje está receitando quanto? 1,2 bi, né? Continua não sendo nenhum grande destaque dentro dos resultados da empresa. Hoje, em dia, a empresa fatura 10, 11 de receita, tá? Então, isso que é importante, você ter uma noção pelo menos a grosso modo, né, do que vocês estão falando. Então, os números dela são ok, as margens, mas também não é nada espetacular, né? Não é nenhum negócio ali de ouro lá dentro. É uma marca que aparentemente está performando um pouco melhor, né, do que o resto. Ela tem 5 pontos percentuais acima das outras marcas da M Dias. Claro, é bom, né, mas não é o suficiente para transformar o negócio dela, tá? Então a recuperação na margem bruta foi boa, né? Aqui é que o preço do trigo, óleo de palma, né, que usa para fazer margarinas e gorduras e afins, né,
estava faz muito tempo pressionando os resultados da M. Agora, finalmente, parece que deu uma aliviada, né, mais relevante, né? E aí soltou a margem bruta. O bom resultado foi sendo carregado ao longo do balanço. O SG&A nunca foi um ponto preocupante, assim, né, para a M Dias. Ela sempre administrou bem o SG&A, justiça seja feita, né? Nunca chegou a comprometer a rentabilidade. E aí aquele ganho de margem bruta ele foi sendo carregado para o EBITDA, para o líquido, com crescimento. O segundo TRI já tinha sido um pouco melhor também, mas esse já, né, claramente num patamar mais alto. Na hora que ela completar um ano aqui, né, se mantiver, né, claro, se mantiver nesse patamar, completar um ano, né, vai ser um lucro ali na casa de 1 bilhão, um EBITDA um pouco mais de 1,5 bilhão. Vai ser um número já mais condizente um pouco com o que ela já teve até no passado, né? Então, o lucro de 1 bi seria o melhor lucro que ela já teve, tá? Lá na época pré-aquisição da Piraquê. Vocês estão entendendo, né? Como a empresa ficou travada durante anos, né? Enfim, EBITDA aqui também seria substancialmente maior, claro, se confirmando essa recuperação, né? Mas que tem, o grande destaque foi esse, né? Geração de caixa, liberação de estoque, mas notem que é uma liberação de estoque represado. O ano passado foi bizarro, né? Ficou tudo preso ali, quando receber estoque, né? Consumiu muito dinheiro, ficou uma situação meio feia, assim, né, para a empresa. O endividamento disparou muito rápido, o pagamento de dividendo fora do normal, a grana não entrando, mas essa liberação aqui deu uma salvada. Então, ó, o endividamento voltou a ser o que historicamente sempre foi, né. Piraquê marca de destaque e tudo mais, né, não faz tanta diferença. Aqui a gente tem, né, uma DREzinha resumida, dos números e dá para ver uma melhora boa. Tirando a receita, curiosamente, ficou até abaixo de outros períodos, né, não foi o top line que melhorou. E, como eu falei lá no comecinho do vídeo, para mim o grande ponto da M Dias que precisa melhorar é aqui, tá, ela precisa vender mais. Porque se ela conseguir vender mais, todo o resto facilita, ela vai ter uma utilização maior, né, da capacidade produtiva, vai diluir custo fixo, vai aumentar a margem bruta, né, independente do preço das matérias-primas, vai carregar esse resultado para baixo. Né, aí sim a empresa volta a se recuperar bastante, porque esse ganho que veio do alívio ali no custo das matérias-primas, legal, só que isso é limitado, né? O alívio veio e não vai vir mais. Não vai continuar caindo o preço das matérias-primas indefinidamente. As vendas sim poderiam se manter crescendo indefinidamente e tudo mais, né. Então, é uma melhora, claro, muito bem-vinda, então a empresa está se recuperando, mas o motivo pela melhora, por enquanto, não é grande coisa. Quem sabe ela vá fazer bom uso dessa melhora dos números e tal. Ela já avisou que vai aumentar payout, né? Não deve ser um dinheiro bem aplicado. Mas enfim, seria o ideal, né? Então, em termos de receita, vendas, não veio nada demais, tá? Market share dela também não tá grande coisa, tá em linha com o que estava vindo. Eu acho que no longo prazo está até caindo um pouco, tem que fazer essa análise de longo prazo, ou seja, o problema da Midias é na ponta de vender, tá? Ela não vende bem, não conseguiu competir por preço, não conseguiu ganhar market share, né? Não fez uma coisa nem outra, né? Pelo menos a estrutura de custos dela tá voltando a ser o que era antes. Então, o lucro líquido veio bem melhor, EBITDA também, né? Liberou bastante caixa, o endividamento agora tá de boa, né? Isso com certeza ajudou, né, que a gente vê os market shares, ela é líder, tá? Tanto em biscoitos quanto em massas. O ponto é que ela não evolui desses 30%. Tá? Então ela poderia optar por uma estratégia de ganhar market share, ser mais agressiva no preço, né, abrindo mão de rentabilidade, ou eventualmente, né, proteger a rentabilidade dela, né, empregar a força das marcas, não crescer muito, mas manter a rentabilidade. Ela não conseguiu fazer uma coisa nem outra, né? Então ela foi perdendo um pouquinho de share ao longo do tempo e perdeu rentabilidade. Agora tá voltando a recuperar. Isso não é muito legal pro business dela. A gente tem uma série um pouquinho maior de market share, né? E você vê que, tipo, de farinha até que, né, já foi maior, mas não sei o que lá. De biscoito também, né? A princípio flutuando, mas flutuando meio para baixo. De massas também flutuando meio para baixo. Não tão bons esses números aqui.
A gente vê os canais de venda, cash and carry tá crescendo porque tá vendendo mesmo, né, a gente tem acompanhado aí como vai bem Atacadão, Açaí, as lojas do Grupo Mateus, né, é uma característica do nosso mercado hoje, o pessoal tá comprando mais nesses atacarejos e aqui é mais reflexo, né. Eles vendem em tudo quanto é canal, né, vende para as grandes redes, para atacarejo, para atacado, para varejo, distribuidor, onde quiser comprar, eles vendem. Não é esse o ponto, né. A divisão dos clientes é bem tranquilo, né, é bem diversificado. É, vai, relativamente diversificado, mas tá bom. Não é esse o problema também. Esse é um problema, tá? Nível de utilização na capacidade de produção. Isso aqui significa o quê? O quanto, né? Vamos supor, ela tem uma fábrica, tem um monte de fábrica, né? Mas ela tem uma fábrica de biscoito, né? Dá para produzir X toneladas, né? Essa fábrica tá rodando 50, 60%. Cara, isso é muito pouco. Para você ganhar dinheiro mesmo e tal, isso aqui tem que estar rodando perto de 90, tá? Você põe ali uma gordurinha para você ter um crescimento, você conseguir acelerar, né, suprir a demanda sem precisar de capex o tempo inteiro. Mas 60, 70 tá muito longe do ideal, né. Então esse é um problema da M Dias, ela começou a vender mal ali naqueles anos 2017 lá que a gente acompanhou, e essa queda aqui, né, prejudica bastante, né, os números da empresa. Então, esse é um ponto que, para ela melhorar de vez, ela precisa voltar a ganhar isso aqui, vender mais, eventualmente vender mais volume ou vender mais preço. Alguma vender mais preço nem é o ponto, né? Porque nem resolveria isso aqui, mas pelo menos ajudaria. Agora, o ponto chave dela com certeza é nas vendas. Isso aqui prejudica muito os e tá mais ou menos assim para tudo, né, uns pior, ó, margarina, gordura, outros tá bem pior, cara. Isso aqui é um absurdo, 27% de utilização. Não sei exatamente o que que entra aqui, ó, bolos, snacks e sei lá. Cara, isso aqui é muito baixo, tá. Não é aceitável, assim, a empresa ter. Enfim, massas, 60% porque tá tudo para baixo de 60. O que que puxa para 60, né. Enfim, bom, aqui a gente vê uma evolução, né? E você vê a mesma coisa, está flutuando, mas tá meio que flutuando para baixo, né? Não é muito legal. Tem uns um pouquinho diferente, mas no geral. Esse é um ponto que o pessoal confundiu muito em analisar a M Dias, né, um tempo atrás. O que é a verticalização? Ela usar, né, matérias-primas, ela mesma fabricar as matérias-primas para os seus produtos finais. Mas qual que é o ponto? Não é uma verticalização completa, tá? Então vai lá, planta para colher o trigo, para moer, fazer farinha e fazer biscoito. Essa seria uma verticalização completa. Não, a parte do trigo não está na conta dela. Ela precisa comprar o trigo ainda. O que é verticalização para ela? É pegar o trigo, moer, fazer farinha e usar a farinha lá para fazer biscoito. Esse é a verticalização, é só uma parte. E o problema do preço está justamente na parte que ela não tem, que é a da cultura, que é o do trigo. Então, né, muita gente falava lá, não, mas ela é melhor que os concorrentes, porque ela é verticalizada. Né? Isso não se mostrou nos números, porque, enfim, né, ela sofreu bastante. Ela não planta, ela não tem esse, né, ela não consegue anular esse efeito da alta da matéria-prima mesmo, né, produzindo uma parte, né, internalizando uma parte da produção, tá. Gordura, mesma coisa, tá, ela faz gordura lá para fazer as margarina e escambau e usar nos outros produtos. Só que o óleo de palma, tá lá, a matéria-prima para ela fazer isso, também ela não origina, então ela continua exposta aos preços, né, desses produtos. Bom, seguindo aqui, receita líquida a gente já viu que bem normal, né? Nada de mais nem de menos. Então, aqui não foi onde veio a grande melhora da empresa. Eles destacam as marcas, o marketing, o comercial, lançamentos, mas, cara, veio ruim, né, a parte de venda. Então, né, não foi legal. Que mais? De novo, aqui linha por, né, por tipo de produto. O biscoitos é o principal, né? A linha deles. Nos 9 meses. Que é a receita, o volume, você vê, né? Muito vacilante, sobe, cai, sem grande tendência. Não é um gráfico
O ideal seria, né, que isso aqui fosse subindo, tudo bem, de um trimestre para o outro, às vezes tá uma queda, meio irregular, mas irregular para cima, tá irregular para baixo, praticamente. Sem sair do lugar, na verdade. Custos, aqui que veio a grande melhora, né, dos resultados da empresa. A gente não vê. Ah, não, desculpa, aqui é receita ainda. Deixa eu né, de onde vem a receita, principalmente de biscoito, a gente já tinha visto, principalmente no Nordeste, que é o forte da Mindias, né? Quando ela comprou a Piraquê, acho que o pessoal esperava muito que ela fosse expandir Sul, Sudeste e crescer o tamanho que ela é no Nordeste, mas isso aí nunca aconteceu, né? Talvez seja algo que nunca vá acontecer mesmo. Vocações aí das empresas, veremos. É claro, não é impossível que comece a crescer, mas a verdade é que nunca foi muito para lugar nenhum. De novo aí, biscoito, massa, volume, receita, vamos passar porque a gente já viu. Finalmente, custos. Aqui sim, aqui veio o grande ponto positivo desse último resultado da empresa. Uma redução, ó, só ver aqui no gráfico. Vou pegar o auge aqui mais ou menos, né? Junho de 22. Para o trigo foi um pouquinho depois. Peraí, que é isso? Ah, é o estoque deles, né? Então, o auge ali em 2022 teve uma queda bem expressiva, praticamente metade, né? Então, isso ajudou muito a empresa a recuperar a rentabilidade, com certeza. Então, a gente vê aqui, ó, por exemplo, matéria-prima agora 46% da receita, antes era 57%. É 10 pontos velho, de margem, é muita coisa. Então, deu uma aliviada boa para a M Dias. Né? Nesses números, o resultado dela tá até ok. Né? O ponto é, isso aqui não vai continuar caindo. Né? Não é um ganho que vai se repetir e se sustentar. Não, isso aqui é preço de commodity, é cíclico, daqui a pouco sobe de novo, aí aperta ela de novo. Tá? Então, esse não é um ganho duradouro. O ganho duradouro seria ela conquistar um patamar de vendas maior. Estou repetindo desde o começo do vídeo. Mas, claro, né? 11 pontos de margem, 10, 11 pontos de margem, nossa, alivia pra caramba. Veio principalmente de trigo, mas também de óleo e outras coisas aí. Né? Embalagem. Aqui tinha umas coisas que não é culpa dela. Bom, o preço do trigo não é culpa dela de qualquer forma, né? Mas, tipo, você tinha coisas que estavam caras, né? Porque o mundo estava no momento de preço caro, né? Embalagem e tal. Mas aliviou bastante. Aqui no óleo de palma a mesma coisa. Né? Não é tão dramático o impacto, mas reduziu bastante os preços e a empresa ganhou rentabilidade. Né? No trigo fica bem claro. Sim, recuperou lucro bruto do trimestre anterior nesse, recuperou margem, né, uma margenzinha razoável. Vamos ver a margem dela lá atrás, 2017, quanto era? Hoje está nos 35 a margem bruta, né? Vamos dar uma olhada aí. Né, esse aqui é o acumulado, por isso está mais baixo, 25. E olha só, né? Aqui a gente vê a derrocada, piora significativa da MDs. Ela ainda tinha uma margem maior, né? Na faixa dos 40% antes dessa piorada, né? Então agora ela voltou mais perto desse valor. Ainda não é aquele valor que ela tinha, mas voltou um número já bem mais interessante. Bom, as despesas operacionais é o que eu falei, nunca foi um grande problema da empresa, tal, ela sempre acabou administrando bem isso e tal, então segue controlado, de fato, é verdade, tá? Resultado financeiro, como ela né, alavancou bastante, reduziu o endividamento, agora meio que não faz muita diferença, né? Tudo bem, taxa de juros tá alta, mas o endividamento quase zerou, então esse era mais um problema que estava pegando para ela nos últimos 2 anos ali, e agora não é uma preocupação mais, pelo menos não por enquanto. Bom, os impostos, né, ela tem bastante incentivo fiscal e tal, e ainda tem um ágio das aquisições e os resultados operacionais, EBITDA muito bom, ganho de margem, crescimento expressivo, né, no acumulado do ano, no trimestre, e lucro líquido, mesma coisa, né? Recuperação desde o quarto tri, bem forte dela. Né? Ganho de margens e crescimento. Dívida a gente já falou, desalavancagem. Os investimentos é isso, né? Para que ela vai investir em ampliação de capacidade se ela não consegue vender, né? Se está subutilizada a capacidade dela. Então, os caras meio que vão ficar com o capex baixo, por isso que aumentaram o payout. Então, esse aumento recente do payout que eles propuseram aí e tal, para mim não era um problema. Isso aqui para mim foi um problema, né? Ela pagou um dividendo numa hora ali bizarro.
Não tinha que pagar. Tentar salvar a reputação da empresa, sei lá o que passou na cabeça do pessoal. Agora ela tem um payout mais alto, faz parte, tá casando com o que a empresa está entregando, né? E vou falar de mercado de capitais e tal. A política de dividendos acho que foi posterior, né? Saiu agora recentemente. Só dá uma olhada lá no site da empresa. Então é isso, pessoal. Tá aí a M Dias. O pessoal fica bravo comigo que eu falo o que tem que ser falado da M Dias. Era uma empresa que passou por bastante dificuldade, mas você vê que agora está com um resultado um pouco melhor, mas não é pelos motivos certos e tal. Então é isso que eu falo pra galera, véio. Você tem que focar em comprar coisa boa, ter teu patrimônio em ativos de qualidade. Mas o pessoal não consegue, né, se dissociar disso aí. Parece que depois que comprou um ativo, tem que ir com ele até a morte, tem que defender nas redes sociais. Não, então é triste, porque não é esse tipo de conduta que vai formar bons investidores, né? Os investidores avaliam os ativos o tempo inteiro, fazem, né, a sua alocação do seu patrimônio em ativos de valor. Aqui, velho, o cara ficou facilmente 5, 6 anos, né, sem gerar valor na carteira dele. E não quer dizer, agora melhorou? Com certeza. Mas não quer dizer que vai retomar essa geração de valor, cara. Então, por enquanto, eu não vi nada sólido para o futuro. Vamos ver se ela consegue finalmente vender mais, melhorar aquela capacidade de utilização, tá? Se ela conseguir, aí você pode voltar a considerar comprar empresa por longo prazo. E aquilo que eu sempre falo, o cara fica com medo de perder, né? Ah, eu vou vender e se a empresa melhorar e tal. Cara, ela tá o mesmo preço que tava, sei lá quando aí. Esses 30 e pouco aí, tá o mesmo preço que tava lá em 2017, 18. Ficou 5 anos aí sem ganhar nada. Ah, mas você está falando de preço? É claro, né? Porque no preço aqui tem variação de mercado para lá e para cá. Mas quando você faz isso, né? Pega uma empresa que por algum motivo deixou de gerar valor e deixa ela de lado, espera para ver se ela vai melhorar. Cara, é muito difícil você perder alguma coisa, muito difícil mesmo. E pelo contrário, correu o risco, a M Dias correu um risco real de ir pro buraco. Ela chegou num ponto que estava muito ruim. As margens estavam muito pressionadas, ela não vendia bem. O endividamento começou a aumentar com aquele pagamento absurdo de dividendo. Né? Aqui ficou crítico a situação para ela. Ela conseguiu voltar a gerar caixa, recuperou um pouco as margens, melhorou. Mas é isso, por que você vai ficar 5 anos lá, né, com o teu patrimônio empatado numa empresa que não está gerando valor? Não tem porquê. Se você achar que agora ela voltou, eu acho que ainda é cedo. Mas se você achar que não, agora ela voltou a vender, vai voltar a ser M dias de antes, você volta, compra de novo. Não está escrito em nenhum lugar que você é proibido, você vender um ativo, agora você é proibido de comprar de novo. Não, isso aí. E também não é girar, né? O pessoal confunde muito. O que é girar ativo? Giros de ativo. É você pegar e vender pelos motivos errados. Por exemplo, você olha só isso aqui, ó, vê que a empresa despencou, aí você vê, pô, né, comprei aqui, tava indo tudo bem, mas depois despencou, vou vender. Isso é girar ativo. É você vender sem saber o que tá fazendo, pela volatilidade e tal, de curto prazo, não sei o que. Isso aqui é curto prazo, falar pra vocês, tá? Então, 5, 6 anos. Mas enfim, isso é girar ativo. É você vender simplesmente porque tá caindo, porque você tá com medo, porque você tá assustado, porque você acha que a macroeconomia vai pro buraco, porque trocou o presidente. Isso é girar patrimônio. Agora, né, vender suas posições de ativos que por algum motivo deixaram de gerar valor, isso aí nunca vai ser girar patrimônio. Tá? Isso é pelo contrário, isso é preservar o valor do seu patrimônio. O pessoal não consegue entender conceitos complexos, né? Só conceitos simples. Compra não vende nunca. Preço não importa. É só assim. Né? As coisas extremamente. Opa, conceitos extremamente simples e diretos, se você põe um certo grau de análise crítica no meio, nossa, já complica tudo. Até aí, pessoal, em dias para fechar o ano, o resultado bem melhor, sim. Tá? Vamos ver os próximos. E vamos ver principalmente se ela começa a conseguir vender um pouco melhor ali. Aí com certeza os números melhorariam. Né? Por enquanto, só recuperou. Né? Nada demais. Assim. No futuro, vamos ver o que a empresa entrega. Tá certo, galera? Então é isso aí, pessoal. Vejam os vídeos que vão sair aí da retrospectiva do ano. Né? Grande abraço aí para todo mundo. Nos vemos em janeiro de novo. Valeu!